Bom dia, ministro. Bom dia. Tudo bem por aí? Bom dia. Bom dia. Prazer em estar com vocês. Ministro, eu vou já encaminhar a primeira pergunta, depois de ter interrompido o raciocínio do Glauco, porque eu queria trazer. Depois a gente vai retomar o assunto internacional, viu, Glauco? Aqui eu queria já trazer para o assunto doméstico e aproveitar o tempo do ministro aqui, porque hoje está havendo uma série de reuniões aí lá na residência oficial da presidência da Câmara sobre a regulamentação da reforma tributária. O Lula falou muito sobre a questão da carne, de botar tarifa zero para carnes que não sejam carnes nobres. Aí um montão de tecnocrata, Berzoini, disse que não dá, porque não dá para saber fiscalizar o que é filé mignon, o que é alcatra, o que é picanha. Queria saber como é que anda a reforma tributária lá na casa de Arthur Lira. Como é que estão essas negociações aí? Primeiro, acho que a Fórum já conhece muito a minha opinião. Isso que está lá não é reforma tributária. Eu lamento discordar do Lula, do Haddad e de outras pessoas que tratam de uma maneira, na minha opinião, pedagogicamente errada, em chamar aquilo de reforma tributária. Aquilo lá é um pedaço minoritário. É uma reforma do consumo, né? Necessária, que é tratar da tributação sobre a renda e sobre o patrimônio. Mas é um avanço importante. Não estou dizendo que é ruim ou que é um placebo. É um avanço importante por quê? Porque melhora o funcionamento da economia. Tem pouco impacto na questão da desigualdade, ou da tributação desigual do Brasil. Mas tem um impacto no funcionamento da economia, isso é bom para o país. Então, essa regulamentação ela é muito detalhista. Por quê? Porque a economia é assim, a economia é cheia de detalhes. E o ideal é que você tenha o mínimo de, digamos, de diferenciações. Porque uma coisa, de fato, aí eu dou razão para quem fala que é complicado você estabelecer, olha, a alcatra vai ser de um jeito, o colchão duro de outro, o A100 de outro. Por quê? Porque isso estimula muito a fraude. O Estado não tem fiscal suficiente para esse varejão da parte de alimentos, nem o Estado estadual, nem o Estado federal. Então, o ideal é que nós tenhamos poucas exceções. Nós já teremos 3 alíquotas, né? Alíquota zero, alíquota reduzida e alíquota padrão. Portanto, se eu estivesse como deputado hoje, eu tenderia a apoiar a ideia de uma alíquota única para todas as carnes ou isenção. Ou você usa a alíquota reduzida ou isenção. E tentar evitar que haja mais exceções, porque quanto mais exceção, mais a alíquota cheia fica alta. Isso é ruim para a economia, embora é bom sempre lembrar que quando se fala do IVA, não dá para comparar. IVA é o Imposto sobre Valor Agregado, para quem não sabe. Não dá para comparar com o ICMS, porque ele está incorporando o IPI e incorporando o ISS também, ou seja, e o PIS/COFINS, ou seja, esse IVA são 5 impostos em um. Então, ele é uma redução de tributação, mesmo sendo uma alíquota que, para os padrões internacionais, ela é alta. Glauco. Agora, dentro dessa discussão, Berzoini, a gente tem ali, o governo resolveu primeiro fazer essa unificação de impostos, né, esse exercício de simplificação tributária, para depois discutir mais à frente a questão da taxação dos mais ricos e desses impostos que incidem mais no capital e no patrimônio. Você acha que existe a condição política hoje de fazer essa discussão? Tem como a gente conseguir avançar nesse sentido? E aí sim, tornar o sistema tributário brasileiro menos regressivo? Esse é o problema. Quer dizer, quando você começa o governo, você tem muita força política. Quando você vai passando o governo, você corre o risco de estar num período de menos força política. Hoje tem uma campanha da grande mídia para desautorizar o Lula. O Lula fala, o dólar sobe. Nossa, como o Lula é poderoso, né? Ele mexe com o dólar no mundo, porque o dólar está subindo no mundo, não é só no Brasil. O Lula ataca o Banco Central. Não, o Lula não está atacando, ele está apontando o dedo para dizer, olha, o Banco Central tinha que estar vendendo dólar e não está. Então, a reforma da renda sempre foi um tabu.
Aliás, é bom lembrar para os internautas, nem todo mundo é obrigado a conhecer em detalhes a questão tributária, os dividendos do Brasil sempre foram tributados, até 96. Há quase 30 anos atrás, estão comemorando muito agora o Plano Real, que eu não comemoro, porque o custo para fazer essa tal estabilidade, mais ou menos, foi um custo de 300 bilhões de reais. Porque eles praticaram juros de 40%, em boa parte dos primeiros 6 anos do Plano Real. Mas o Fernando Henrique deu outro presente para acalmar os banqueiros, acalmar os grandes empresários. Ele deu isenção de dividendos em 96. A partir de 96, todo mundo que tem ações, seja banqueiro, dono de mineradora, pessoal do agro, pessoal do varejo, todo mundo que tem ações, especialmente o pessoal que tem muita ação, né, que são esses que lucram muito, eles recebem dividendos isentos. E os juros são subtributados no Brasil também. E a tributação sobre o patrimônio é ridícula. A tributação sobre herança, por exemplo, é ridícula no Brasil. Então, eu sempre lutei por isso, como parlamentar, como ministro, eu sempre lutei por isso. Não conseguimos. Então, nós temos que lutar. Nós temos que ter uma pedagogia para explicar para o povo por que é bom fazer essa reforma. E agora, obviamente, se fizer no ano que vem, já é o ano pré-eleitoral da eleição presidencial. 2025, nós já estaremos com as articulações políticas aí à solta. Então, eu temo que tenhamos alguma dificuldade para fazer essa parte da reforma. Por isso que eu defendia que fizesse logo no primeiro ano. Mas o Haddad e o presidente Lula optaram por primeiro, não, eles nem mandaram essa PEC que foi aprovada, que está agora sendo regulamentada, ela é, na verdade, uma proposta do MDB, do Baleia Rossi, que foi a PEC que já estava tramitando na Câmara e no Senado. Então, eu acho que é uma vitória, evidentemente, aprovar esse pedaço da reforma, mas a vitória que é necessária para o país é a tributação sobre a renda e a propriedade. Bezoini, eu queria fazer uma pergunta para o ex-presidente do partido. A gente está vivendo um momento delicado no parlamento, é um parlamento conservador, assim, na melhor das contas, o governo tem ali 135, talvez 140 deputados do campo progressista, e o resto é centrão ou extrema-direita. Então, é uma configuração muito difícil no parlamento. E a gente vai ter eleição municipal e fica entre a cruz, o setor progressista fica entre a cruz e a espada, lançar ou não candidatura, apoiar ou não. Eu, pessoalmente, eu sempre defendo aqui, e aí depois você vê se concorda ou discorda da minha opinião, que deve-se lançar o maior número de candidatos à prefeitura em grandes cidades. A gente tem 103 municípios com mais de 200 mil habitantes, que são os municípios que têm segundo turno, para, inclusive, ter um recall na eleição do Senado daqui a 2 anos, que me parece que vai ser a eleição mais importante, tão importante, pelo menos, quanto a eleição presidencial em 26. Mas, no entanto, o PT e outros partidos progressistas estão fazendo composições e não lançando candidatos. Aqui no Rio, por exemplo, vai se ceder a chapa inteira por Eduardo Paes. E aí isso impede a emergência de novas lideranças, na minha opinião, que seriam candidatos naturais daqui a 2 anos ao Senado. Mas eu queria ouvir a tua opinião como ex-presidente do partido. O que você acha dessas composições e se haveria condição de se fazer uma coisa diferente? Nós vivemos isso já em outras eleições e agora está um pouco mais grave. Por que está mais grave? Porque a conjuntura é mais complicada. Vou dar um exemplo. Rio de Janeiro. Nós poderíamos lançar, temos grandes parlamentares lá, temos pessoas que são referências na sociedade, lançar um candidato a prefeito. E depois, no segundo turno, caso não fosse para o segundo turno, apoiar o Eduardo. Mas a opção, e aí eu respeito muito as dinâmicas internas do partido, acho que a Gleisi está fazendo um grande trabalho como presidenta, mas eu acho que o ideal seria isso, como nós fizemos, por exemplo, em Pernambuco, em 2006, nós lançamos o Eduardo Campos e o Humberto Costa, com o compromisso prévio de quem não fosse para o segundo turno apoiar o outro.
Em outros locais também fizemos essa tática de lançar alguém para o primeiro turno, já com o compromisso de, caso não vá para o segundo turno, apoia uma pessoa da base. Mas, evidentemente, provavelmente no Rio houve alguma circunstância, você que é daí, você sabe talvez melhor do que eu, alguma circunstância, assim como no Paraná. Em Curitiba, a posição majoritária do partido foi apoiar o Dutti, que já foi prefeita do PSB. Então, tem uma composição nacional, PSB, PSD e outros partidos, que acaba influenciando e deixa a militância do partido frustrada, e tem isso que você falou também, é uma realidade. Cada eleição, você acumula capital política para a próxima. Como eu diria um político da direita de São Paulo, Paulo Maluf, time que não joga não tem torcida. Você vai ser candidato, mas você não tem chance. O time que não joga não tem torcida. Então, é uma realidade. O PT, aliás, o PT chegou a governar muitas cidades e países, cidades e estados, exatamente porque acumulamos. Sai candidato a deputado estadual, sai para prefeito, sai para federal, sai para prefeito, sai para senador e acumula conhecimento no povo. Bom, Berzoni, você já foi ministro da Previdência e hoje o que a gente vê, principalmente nos veículos da mídia corporativa, é uma verdadeira campanha, né, pela desvinculação do piso previdenciário do salário mínimo, inclusive o próprio salário mínimo sendo atacado, né? Alguns editoriais falando e matérias dizendo que o custo nos próximos 4 anos vai ser de 100 bilhões, e, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado de trabalho ainda com um alto grau de informalidade e as pessoas vivendo mais, ou seja, envelhecendo, o que projeta um futuro em que muita gente não vai ter acesso à aposentadoria e vai depender de alguns pisos, de alguns benefícios, justamente esses que a mídia tradicional, a mídia corporativa quer que sejam desvinculados do salário mínimo. É preciso que a gente faça uma discussão da questão previdenciária no Brasil do ponto de vista da inclusão e não da exclusão, como essa mídia corporativa quer, Berzoni? Exatamente. Eu acho que você pegou um ponto que é central. Os mesmos meios de comunicação que defenderam a desoneração da folha estão agora dizendo que vai ter déficit, olha... E você sabe que essa história da desvinculação do piso da Previdência e do BPC, do piso salarial, né? O piso da Previdência ser desvinculado do salário mínimo. Essa discussão apareceu quando eu era ministro. E eu fui pressionado pela grande mídia a aceitar a tese. E eu dizia, falei assim, olha, é uma coisa desumana. Quando nós discutimos que no Brasil os ricos são subtributados, você propor que um beneficiário de um... Só um minutinho aqui para desligar o meu celular. Que um beneficiário de um benefício de salário mínimo não tenha a correção igual do salário mínimo, isso é um absurdo total. Então, eu acho que o movimento social brasileiro, não apenas o movimento sindical, mas o movimento social, precisa fazer um debate aprofundado sobre o futuro da Previdência. Porque nós tivemos a reforma trabalhista que estimulou a informalidade. Nós tivemos a distorção do MEI. Veja só, o MEI foi uma coisa criada positivamente para incluir pessoas, só que ele está sendo usado por muitas empresas para descaracterizar a relação de trabalho, de emprego. Ou seja, isso vai erodindo a base de financiamento da Previdência. Então, ou a gente trabalha com um debate estratégico de médio e longo prazo, onde você prepara as pessoas para entender como é que é o financiamento da Previdência, ou prevalece essa visão, olha, a Previdência vai quebrar, olha, não pode dar aumento real para o salário mínimo, o Lula não devia fazer isso. Eu já ouvi pessoas até que eu respeito, que são bons interlocutores, mas falando tanta besteira sobre Previdência Social, que eu fico chocado. Berzoni, outro assunto que a gente está mencionando há algum tempo, e a gente vem falando sobre isso com bastante delicadeza, porque a gente aqui respeita o devido processo legal,
ninguém quer que se faça lawfare, ninguém quer um processo assodado quanto foi com Lula. É sobre a prisão do Bolsonaro, que a gente sabe que tem que respeitar o devido processo legal, a Polícia Federal apresentar o relatório, o indiciamento, a Procuradoria da República apresentar a denúncia e depois o julgamento. No entanto, muita gente acha que está demorando muito. Eu conversei hoje de manhã com algumas fontes da Polícia Federal que me disseram que 2 relatórios serão apresentados na semana que vem. O das vacinas, a adulteração da caderneta de vacinas e o roubo das joias. Mas a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, as 2 leis que substituíram a Lei de Segurança Nacional, esse relatório a Polícia Federal vai deixar para o segundo semestre, só para agosto, para a volta do recesso. Eu queria a tua opinião sobre essas investigações, sobre esse cronograma de investigação contra o Bolsonaro, sobre essa demora. Do jogo democrático, é porque a Polícia Federal está fazendo um trabalho mais sério do que, obviamente, aquele trabalho de porco que foi feito contra o Lula? Ou você acha que está demorando muito e já devia ter sido apresentada uma denúncia? Qual é a tua opinião, Bezoini? É difícil opinar sobre um inquérito que eu não conheço, mas eu creio que, olhando de longe, é mais fácil caracterizar de maneira probatória o vínculo do Bolsonaro com a questão da vacina, porque é uma fraude que ele mesmo participou diretamente, e também a questão das joias, do que caracterizado do ponto de vista probatório, que, no meu entendimento, está muito claro, mas tem que se criar um encadeamento lógico que leve, se não a provas materiais, a indícios muito fortes de que ele foi, digamos, o coordenador daquela ação golpista. Claro que há indícios muito fortes, mas a Polícia Federal certamente está tentando criar, digamos, o nexo que encadeia todo esse processo. Avaliar se eles estão empurrando com a barriga ou não seria leviano. Eu acho que o fundamental é que o Brasil espera uma resposta. Houve uma tentativa de golpe no Brasil, houve uma depredação violenta dos prédios que simbolizam os 3 poderes, não houve uma reprovação explícita do Bolsonaro e da sua turma aquele procedimento. Ao contrário, eles tentaram minimizar como sendo uma coisa menor. Não foi efetivamente uma repetição do que aconteceu nos Estados Unidos. A única diferença é que aqui eles fizeram no domingo, quando não estava funcionando, digamos, o expediente dos 3 poderes. Mas nos Estados Unidos morreu gente. E poderia ter morrido gente. Teve uma policial militar aqui do DF que foi jogada de cima lá daquela plataforma do Congresso Nacional. Podia ter morrido. Outros poderiam ter morrido. Ou seja, felizmente não morreu gente. Mas poderia ter morrido e foi uma coisa muito grave. Glauco. Zoini, você falou a respeito de atribuírem ao presidente Lula a culpa do dólar alto e de outras questões relacionadas à economia, mas o presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele tem muito menos críticas, de novo, desse setor midiático, principalmente da mídia corporativa. E também se ignora que o que ele fala altera projeções futuras do mercado financeiro e, inclusive, ele não fala só sobre política monetária. Parece que o Campos Neto ele pode falar à vontade de política fiscal, como já fez mais de uma vez, que não é da alçada do Banco Central, e ninguém questiona. Então, eu queria que você falasse a respeito do papel do Campos Neto dentro desses ataques contínuos da mídia corporativa ao presidente Lula, e também a responsabilidade dele em relação à questão cambial hoje aqui no Brasil. Eu sempre fui contra a autonomia do Banco Central, até porque os órgãos de Estado, no que lhes compete, eles já têm uma certa autonomia operacional. Veja só, por exemplo, vou dar um exemplo para você no Ministério da Justiça. Tem vários órgãos internos que cumprem um rito legal. Portanto, tem uma autonomia operacional, evidentemente, os funcionários podem ser mudados, demitidos, contratados, mas a autonomia para fazer seu trabalho, ela está presente.
não existe necessidade de ter uma autonomia operacional, muito menos com descasamento de mandatos. O presidente Lula falou com muita pertinência que ele está há 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e meio, com um presidente nomeado pelo Bolsonaro. E esse presidente nomeado pelo Bolsonaro está fazendo política, não está... O presidente do Banco Central tem que ser mais recatado. Tem que falar pouco com a imprensa e falar só sobre aspectos técnicos da sua função. Ele está, de certa forma, em campanha, não sei para o quê, mas está em campanha, pela campanha contra o Lula. E aí eu acho que chegou o momento de discutir não apenas a responsabilização dele, mas de toda a diretoria do Banco Central, porque não estão fazendo política cambial. Uma das tarefas do Banco Central é, quando tem um movimento de especulação, agir no contrato do mercado cambial com contratos de câmbio ou com venda de moeda física. E não estão fazendo isso. Então é curioso que nós sempre discutimos a importância de ter acumulado nos governos de Lula e Dilma 370 bilhões de dólares de reservas cambiais. Para quê? Isso custa caro para o país, sabe por quê? Porque para manter essas reservas, o governo precisa pagar taxa Selic no mercado interno para ter os reais que compraram os dólares. E essas reservas recebem, quando muito, a taxa do Tesouro norte-americano ou do Tesouro europeu, ou da China, por exemplo, para citar 3 moedas fortes. Então, por que manter 370 bilhões? Eu pessoalmente, acho que devia, inclusive, pensar uma política... Travou a impressão minha? Eu acho que travou, Felipe. Vamos ver se... Oi, voltou. Voltou. Eu estava falando sobre as reservas monetárias. Isso, e o custo de manter essa reserva. Eu acho que 370 bilhões é um valor muito alto. Deveria ter uma política aprovada do Congresso Nacional de reduzir essas reservas para algo em torno de 200 bilhões de dólares. Porque tem um custo para o país. Então, o que está acontecendo é que o Banco Central está operando contra o interesse nacional. E aí não é só o Campos Neto, não, é toda a diretoria. É preciso dizer claramente. O diretor de política monetária é o Galípolo. Ele deveria agir dentro da diretoria para vender dólares, para conter essa alta, porque essa alta vai ter impacto na inflação. Pode não ser imediato, mas vai ter, um pouco mais para frente, vai ter impacto na inflação. Então, eu creio que esse debate o Lula deve continuar. Estão tentando calar o Lula. A mídia fala, olha, o Lula falou, o dólar subiu. O Lula falou, o mercado ficou nervoso. O Lula tem que dizer claramente, o mercado financeiro, ele trata do interesse de 0,2% da população brasileira. E quase sempre esse 0,2% não quer ser tributado, não quer investir, só quer ganhar dinheiro no movimento financeiro. Então, eu falo claramente porque, olha, e eu falo com tranquilidade, porque eu ajudei muito, como parlamentar, a regulamentar aspectos do mercado de capitais, que é importante para o país. Então, não tem nenhum preconceito contra isso. Tem simplesmente uma opinião. É preciso dar um chega para lá desse povo, do BTG, da XP, para dizer os nomes aqui, ao vivo, né? Da BTG, XP e outros, dos bancões, do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil, que atua como se fosse um banco privado. Euzoine, a gente está chegando quase ao fim, já é quase meio-dia, e eu queria fazer uma pergunta um pouco mais interna com relação à democracia do partido. Em breve a gente vai ter eleições para a presidência do PT, e se fala muito em alguns nomes. Eu não quero te colocar em saia justa, nem que você adiante o que vai acontecer no PT, mas se fala muito no Edinho Silva e tudo mais. Como é que você acha que vai ser essa eleição? Como é que você vê o futuro do partido? De que maneira o partido se renova a partir das eleições internas? Primeiro, eu acho que o partido não se renova das eleições. As eleições do PT, lamentavelmente,
internamente, eu participei de várias delas diretamente, são eleições que estão muito condicionadas pela disputa de poder interna das correntes. E isso daí, na minha opinião, afasta o filiado comum e afasta ainda mais o povo. Eu creio que o partido devia reformular sua estrutura, fazer uma reforma política interna para atribuir mais foco na base e menos foco na cúpula. E não vai crítica a ninguém. Vou falar de pessoas. O Edinho é um ótimo nome, pessoa excelente, prefeito 4 vezes, bem aprovado, deputado estadual de qualidade, ministro da Dilma, junto comigo lá, convivemos no Ministério. Pode ser outro, pode ser deputados que tem hoje na Câmara, no Senado, senadores, parlamentares, pode ser um líder do movimento social. Não é uma questão de nomes. Eu acredito que o partido precisa de uma reforma estrutural. Não é fácil fazer, porque está todo mundo acostumado com as regras desse jogo. Mas eu, por exemplo, não me proponho mais a participar, porque eu não quero participar de corrente. Essas correntes viraram, com perdão da palavra, quase torcidas organizadas dentro do PT. E que fazem muitos acordos entre si, que não são acordos que têm a política, tem muito mais cargos como o centro da política. Quando eu falo isso, muita gente fala, nossa, meu presidente está muito radical. Não estou radical. Eu só estou lembrando que vários partidos de esquerda da Europa e vários do Brasil, mesmo na história brasileira, em outros países, da América do Sul, eles se burocratizaram e se enfraqueceram ao longo do tempo. O PT tem um grande ativo chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder popular carismático e que tem, em qualquer eleição, 35% ou 40% dos votos. O PT precisa se preparar para ter uma força parecida com a do Lula. Porque o Lula, um dia, vai deixar de disputar a eleição. E nós queremos que o PT não seja menor depois que o Lula parar de disputar a eleição. Então, é fundamental que nós façamos essa autocrítica saudável, sem caças bruxas. Todo mundo comete seus erros. Eu cometi os meus erros e não tenho dificuldade para reavaliá-los. Agora, é preciso pensar numa estrutura mais democrática, mais arejada, que atraia mais jovens. O PT envelheceu. O PT é um partido que a média etária da bancada, por exemplo, é alta. Tem alguns jovens lá que ajudam a melhorar essa média, mas a média, o partido envelheceu, a direção do partido envelheceu, e eu, pessoalmente, estou disposto a ajudar. Não quero disputar cargo nenhum, não quero participar de nenhuma disputa política, mas estou a fim de participar do debate político, para tentar encontrar uma fórmula. Não tem uma fórmula pronta. Eu gosto muito de uma estrutura que seja baseada com grande poder nas bases do partido, descentralizada e capaz de atrair mais gente, e mudar o critério de filiação. Hoje você se filia ao partido muitas vezes porque você tem um interesse imediato, disputar uma eleição. O PT devia fazer algo não parecido com o Partido Comunista Chinês, mas algo que pudesse, por exemplo, estabelecer que a pessoa, para se filiar, tem que se propor a que tipo de atividade ela quer ter no partido e participar do processo de admissão do partido. Mas isso vai reduzir o número de filiados. Se reduzir, é uma consequência, eu acho que pode até ampliar, se for bem feito. Se tiver campanha de filiação de uma maneira mais pedagógica e mais participativa da relação do filiado com o partido. Muita gente se filia e vira um nome e um número no cadastro. Não é nem procurada para saber se quer se integrar à vida partidária. Ex-ministro da Previdência, ex-presidente do PT, Ricardo Bezoini, muito obrigado pela sua participação aqui. Vou te convidar mais vezes, porque esse debate é longo e a gente precisa debater mais esse tema também. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Um grande abraço.